alunos da Engenharia Elétrica, como prometido, estamos gravando agora um vídeo sobre a segunda grande área da estatística, que é a probabilidade. Nós vimos na primeira parte da divisão da estatística, a descritiva, e agora vamos começar a segunda área, a grande área da estatística, chamada probabilidade, tá? Bom, eu quero começar com essa pergunta do que seja probabilidade, o que é probabilidade. Perguntas dessa natureza geram muitas respostas. Entre as muitas respostas corretas, eu gosto dessa aqui que eu vou apresentar para vocês, olha. Que probabilidade, intuitivamente falando, é uma forma matemática, ou seja, um modelo matemático, pelo qual nós podemos medir a chance de ocorrência ou não de um determinado fenômeno. Então veja que existe uma incerteza. Primeiro, essa forma matemática mede a chance. Sempre se fala em chance, então isso não é algo certo, é algo que pode ocorrer ou não ocorrer, tá bom? Do ponto de vista da história, probabilidade é bem antigo e teve sua origem nos chamados jogos de azar. Por isso que muitos exemplos e exercícios estão relacionados a cartas de baralho, jogos de dominó, de dado, enfim, por aí vai. Roleta, porque historicamente a origem foi lá nos chamados jogos de azar. Conta-se, por exemplo, que por volta de 3.000 anos antes de Cristo, então faz bastante tempo, que os soldados gregos, entre uma guerra e outra, brincavam de jogar um pedaço de osso no formato de um dado, só que esse osso possuía apenas 4 lados, 4 faces, que é o que eles chamavam de um astalagos. Fatalmente, nessa brincadeira, tinha suas apostas lá em qual face iria ocorrer. Então, é bem antigo e continua sendo jogo de azar, porque se um soldado aposta numa face e ocorre outra, então ele deu azar. Se ele aposta numa face e ocorre a face que ele apostou, então ele, como se diz, deu sorte. Por isso, chamado de sorte, azar, a improbabilidade é algo que não é certo, mas pode ser medido. Quem mede isso? A probabilidade de ocorrência ou não. Para estudar probabilidade, a gente precisa rever alguns conceitos básicos, porque senão nós não conseguimos avançar. O primeiro conceito que eu quero apresentar aqui para vocês é o de experimento aleatório. O que é isso? Bom, nós chamamos de experimento aleatório a todo e qualquer experimento onde os resultados não podem ser previstos com certeza. Não podem ser previstos com certeza, tá? Você pode ter uma ideia, dar um chute, dar um palpite, ou pode até mesmo descrever as possíveis chances de ocorrência de um resultado particular. Mas você não pode afirmar com certeza, matematicamente falando, o que vai acontecer. Por exemplo, seja o experimento aleatório, lançar um dado não viciado e observar o resultado. Quando eu falo de um dado não viciado, estou querendo dizer com isso que todas as faces têm a mesma chance de ocorrer, tá? Então, os resultados possíveis são esses daqui, olha. O ômega, esse ômega, a letra grega, representa o conjunto dos resultados possíveis, que no caso de lançamento de um dado, são esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, já vamos acostumando que esse ômega representa os resultados possíveis quando um experimento aleatório é realizado. Exemplo 2. Experimento aleatório. Uma pessoa faz um exame para saber se tem uma determinada doença. Os resultados possíveis, ou seja, o ômega é a pessoa tem a doença ou a pessoa não tem a doença. Não há outro resultado. Ou tem ou não tem. Esses são os possíveis. O espaço amostral é outro conceito. Então, o experimento aleatório é esse.
nós não podemos afirmar com certeza o resultado, podemos descrever os resultados possíveis, mas não matematicamente dizer o que vai acontecer. O espaço amostral é representado por essa letra grega, ômega, que é o conjunto formado por todos os possíveis resultados na realização de um experimento aleatório. Então, sempre que um experimento aleatório é executado, um espaço amostral relacionado a esse experimento aleatório é gerado, tá? Por exemplo, se o experimento consiste no lançamento de 3 moedas honestas, e aqui eu digo que lançar 3 moedas honestas é a mesma coisa que lançar uma moeda honesta 3 vezes, produz o mesmo resultado. Então, neste caso, nosso espaço amostral é isso aqui. É formado por 8 triplas ordenadas de cara e coroa. Aqui, C representa cara e o K representa coroa, tá? Só para facilitar. Outro exemplo, lançamento de 2 dados equilibrados. Qual é o espaço amostral? O espaço amostral é esse daqui. O ômega, então, é formado por 36 resultados possíveis. Quando você joga 2 dados, não tem como você garantir matematicamente um desses resultados particular aqui. Mas você consegue descrever todos os possíveis resultados, que são 36, porque é 6 cartesiano 6, né? Eu marquei aqui algumas cores nesse espaço amostral para mostrar alguns resultados especiais. Por exemplo, aqui em azul está aquilo que nós podemos chamar de a diagonal principal de uma matriz. Porque, veja bem, esse espaço amostral aqui tem justamente o formato de uma matriz quadrada, 6 linhas, 6 colunas. Então, essa diagonal aqui em azul é aquilo que no estudo de matriz nós chamamos de diagonal principal. Aqui, pintado na cor preta, nós temos aquilo que em matemática chamamos de diagonal secundária. Essas outras cores, verdes e, por exemplo, que estão em verde, misturado também com essas 3 cores pretas aqui, essa parte verde aqui, que eu marquei de preto, de verde, desculpa, é chamada de matriz triangular superior. Essa que está aqui nessa outra cor é a base da diagonal principal, é a matriz triangular inferior. Então veja, característica da diagonal principal, os elementos do par ordenado são iguais, todos são iguais, olha, está em azul. Característica da matriz diagonal superior, o primeiro elemento do par é sempre menor do que o segundo elemento de cada par. Característica da matriz triangular inferior, o primeiro elemento do par é sempre maior do que o segundo elemento do par, tá? Então são essas informações, por isso que eu marquei com essas cores diferenciadas para destacar isso para vocês. Outra definição que nós precisamos ter em mente para calcular probabilidade é de eventos. Um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Em outras palavras, é um conjunto. E, de modo geral, os eventos são representados por letras latinas maiúsculas, enquanto o espaço amostral é representado pelo ômega. Os eventos, que são subconjuntos do espaço amostral, é representado por letras latinas maiúsculas. Por exemplo, seja A o evento formado por números primos no lançamento de um dado. Quem é então esse evento A ou esse conjunto A? Só pode ser esse aqui, o número primo no lançamento de um dado é o 2, 3 e o 5. Exemplo 2. No lançamento de um dado, B representa os resultados cujas faces são maiores que 6. Quem é esse evento B? Bom, B é igual ao vazio, porque no lançamento de um dado não tem nenhum resultado maior do que 6. O próprio espaço amostral que nós descrevemos anteriormente descreve que é de 1 a 6 os elementos que você obtém no lançamento de um dado. Então, resultado maior que 6 é impossível neste caso. Por isso, o evento B é vazio. Aqui uma observação. O espaço amostral ômega é o evento certo. Isso quer dizer que ele acontece com certeza. Enquanto isso, o conjunto vazio é o evento impossível de ocorrer. Então,
O ômega é o evento certo, ele ocorre com certeza, e o vazio é o evento impossível de ocorrer, ou seja, não ocorre evento algum. Agora você precisa rever algumas propriedades sobre os conjuntos, porque, como acabamos de ver, o espaço mostral conjunto, eventos são conjuntos, então isso quer dizer que trabalhar com probabilidade implica conhecer as regras que regem o estudo sobre conjuntos. Eu coloquei aqui para vocês as principais, só mesmo para vocês relembrarem, tá? Então, as chamadas leis comutativas. A união com B é igual a B união com A. A inter B é igual a B inter A, ou seja, a ordem aqui não importa. Leis associativas. Nós temos essa daqui, olha. A união B união C é a mesma coisa que primeiro unir A com B para depois fazer a união com o C. A inter B inter C é a mesma coisa que você fazer primeiro a interseção de A com B para depois fazer a interseção com o C. Agora, algumas identidades interessantes sobre conjuntos. Primeiro, a união B inter C é igual a, primeiro, você unir A com B, depois inter, aí faz novamente a união C. Então, veja que o operador união aqui, olha, ele acontece no A com B e no A com C. E a interseção aqui dentro fica aqui na interseção desses dois eventos aqui. A união B é um evento, a união C é outro evento. Então fica a união B inter A união C. E agora vale o contrário aqui no item B. Enquanto A inter B união C, isso é igual, primeiro você fazer A inter B, depois unir A inter C. Bom, A inter vazio, claro, é vazio, já que o vazio não tem nenhum elemento, então não tem nele nem no ar, muito menos, evidentemente. E a união com o vazio é o próprio ar, já que o vazio não tem elemento algum. Esses três aqui, F, G, são chamadas leis de De Morgan, que nos auxilia bastante na produção, no cálculo dos resultados ou no cálculo dos problemas envolvendo probabilidade. Então, a primeira lei de De Morgan diz que o complementar de A união com B é igual ao complementar de A inter complementar de C. O complementar de A inter B é igual ao complementar de A união com o complementar de B. E o complementar do complementar de A é igual ao próprio A. Ok, então eu vou encerrar esse videozinho aqui sobre probabilidade. Nessa parte introdutória, e depois vamos gravar outro avançando no conteúdo à medida que a gente for avançando, tá bom? Então, até breve no outro vídeo.